Olá, eu me chamo Bruno, sou IGL, cofundador do Boleto, e como muitos de vocês, nas minhas horas vagas eu costumo jogar plástico nos meus coleguinhas. No vídeo de hoje iremos tratar da origem do Airsoft e ainda tratar um pouquinho das principais modalidades que estão sendo jogadas no dia de hoje. O popular Milsim. Aqui embaixo. Procurar dos dois lados? Dos dois lados, assim não. A crescente modalidade competitiva do Airsoft, Speedsoft. E claro, aquela modalidade leve e tranquila chamada For Fun. Bandeira aqui! Objetivo! Desde antes da Era Moderna, o ser humano utiliza equipamentos capazes de lançar projéteis propelidos pelo ar. Seja essa força sendo gerada por esforço humano ou através de compressão de gases. Antes mesmo do nascimento de Cristo, já existiam pequenas sociedades humanas que utilizavam ferramentas para a caça de pequenos animais e caça de peixes baseadas nos princípios básicos de lançamentos de pequenos projéteis através de um cano com a força do ar, sendo esse instrumento primitivo um parente muito próximo das zarabatanas, como os conhecemos no dia de hoje. A tecnologia de propelir projéteis através de um sistema de ar se limitou a ter como seu propelente a força humana por diversas eras. Porém, em torno do ano de 1550, a história do irmão mais velho dos equipamentos de Airsoft começava a ser escrita na Europa. Esses equipamentos a gás possuíam 4 grandes problemas. Primeiro, eram produzidos manualmente, portanto, dificultava a produção em larga escala desse equipamento. Segundo, eram equipamentos com alto grau de periculosidade. Terceiro, era um equipamento de alto valor financeiro, portanto, sendo limitado à elite da época. E quarto, possuíam apenas um disparo por carga de gás. Ao confrontar as informações que essas armas a gás possuíam um alto grau de periculosidade e que o acesso a esses equipamentos eram restritos à elite financeira da época, não é difícil de se imaginar que a maioria dos ricos evitavam adquirir esse tipo de equipamento, por simples amor à sua própria vida, já que naquele momento eles estavam na elite, tinham a melhor vida possível daquele momento e eles não iriam arriscar essa vida maravilhosa que eles possuíam adquirindo equipamentos que poderiam matá-los. E, por esse motivo, por décadas, o desenvolvimento de armas a gás seguiu a passos extremamente lentos, por simplesmente falta de incentivo nessa nova tecnologia que estava surgindo. Porém, em 1760, o mundo entrava em uma nova era que mudaria todo o globo para sempre e faria o impossível se tornar realidade. Em 1760, a Revolução Industrial começava a movimentar a Europa com ideias diversas que tornariam o trabalho humano mais eficiente e possibilitaria a criação e desenvolvimento de diversas novas tecnologias antes impossíveis. Uma das invenções mais notórias do período foi a utilização de gases para mover objetos, como por exemplo a criação de trens movidos a vapor. A Revolução Industrial se conecta à nossa história da origem do Airsoft e das Airguns porque nesse período foi desenvolvidos conceitos avançados de pressurização, vedação e mecânica que são utilizados até nos dias de hoje nos nossos equipamentos. Entre 1779 e 1780, apenas 19 anos depois do início da Revolução Industrial, surge, pelas mãos do relojoeiro Bartolomeu Girardoni, a primeira arma a gás com possibilidade de repetição de disparos. No mesmo ano, Girardoni presenteia o imperador da Áustria com um protótipo desse seu rifle que possibilitava até 20 disparos com uma única carga de gás. O imperador austríaco ficou surpreso com o poder de fogo, cadência de disparos e velocidade na troca das cargas de gás, e portanto encomendou 1.500 cópias desse equipamento para compor o exército imperial austro-húngaro. O rifle em questão possui um peso aproximado de 4 kg, poderia disparar até 20 projéteis com uma única carga de gás e a velocidade desses projéteis podia atingir até 300 metros por segundo. Esse equipamento possuía uma eficácia de até 100 metros de distância, possuía pouco recuo, baixo ruído por disparo, sem fumaça e uma possibilidade de troca relativamente rápida dos cilindros de gás comprimido.
Com o início da popularização das armas de gás nas Forças Armadas, o investimento de grandes organizações nesse tipo de tecnologia começou a crescer dia após dia, surgindo os mais diversos modelos de equipamentos lançadores de projéteis por meio de um propelente a gás. Um fato interessante, agora dando um pulo adiante na história para depois a gente retroceder novamente, em 1999 foi encontrado por um colecionador de armas uma pistola de brinquedo que ele estipulou ter sido produzida entre 1880, que projetava pequenas esferas com baixíssimo poder de fogo através de um conjunto mecânico simples de mola. Sistema esse muito similar aos atuais utilizados em Airsoft Springs, onde é necessário exercer uma força externa pelo atirador para engatilhar assim a mola na posição de disparo e na sequência apenas apertar a tecla de gatilho para que o disparo ocorra. Em 1937, os Estados Unidos passavam por um período de grande crise chamada a Grande Depressão. E devido a isso, empresas que antes fabricavam armas estavam próximas da falência. E devido a isso, inovações para tentar aumentar as vendas tinham que ser feitas para que elas não falissem. E pensando nisso, diversas dessas empresas criaram inovações no campo das airguns, fazendo então que esse tipo de equipamento se tornasse cada vez mais próximo da realidade de pessoas comuns. Eram equipamentos de baixa energia e por consequência não letais. Eram vendidos e encontrados em diversos eventos por pessoas comuns para que elas brincassem de tiro ao alvo. Era muito comum esse tipo de atração em eventos populares. E entre 1940 e 1950 nos Estados Unidos, as airguns se tornaram extremamente populares. Para criar um parâmetro de velocidade e trajetória dos disparos desses equipamentos utilizados naquela época com os equipamentos hoje utilizados na prática de Airsoft, vamos considerar o seguinte gráfico desses equipamentos. Como pode ser visto, o FPS desses equipamentos variavam de 500 até em torno de 750, ou seja, a questão de velocidade é muito similar aos equipamentos que nós temos hoje no Airsoft, em que os nossos variam ali de limite máximo até 550, então obviamente são equipamentos com disparos mais rápidos, porém já dá para começar a ser feito um paralelo com os equipamentos hoje utilizados na prática de Airsoft. E claro, naquela época não existia equipamentos que disparassem bolinhas de plástico, todos esses disparavam esferas metálicas, portanto, a energia de cada disparo desses equipamentos é muito superior ao encontrado em uma Airsoft. Em 1970, no Japão, o entusiasta de armas Eshiro Nagata estava indignado em viver em um país que proibia cidadãos comuns de possuírem armas particulares. Porém, o governo japonês não proibia a utilização de réplicas de armas em ambientes controlados. Então, Nagata imaginou os primeiros rascunhos do que se tornaria as armas de Airsoft que muitos jogadores utilizam hoje pelo mundo. Inicialmente, surgiram pistolas de ar baseadas nessas airguns, porém com baixíssimo poder de fogo ao compará-las, e essas por sua vez podiam utilizar munições plásticas. Inicialmente, as armas de Airsoft tinham como seu principal uso a prática do tiro ao alvo, porém não demorou muito para que a prática de simulação de combate real dominasse a forma de utilização desse tipo de equipamento, popularizando assim o Airsoft em diversos clubes de tiro pelo Japão em 1980 e lentamente em todo o mundo. Com o tempo, as armas de Airsoft e o conceito de jogos de Airsoft chegaram à América e à Europa, ali por volta do início dos anos 90. Hoje, a fama dos jogos de Airsoft se tornou muito maior do que já era imaginado ser possível de alcançar. Existem hoje inúmeros clubes de jogos, existem inúmeros tipos de operações, diversas modalidades de jogo e regras diferentes dependendo da variação geográfica do mundo. Desde então, diversas marcas foram criadas e desenvolveram seus próprios projetos de equipamentos de Airsoft. A empresa Tokyo Marui revoluciona o cenário ainda iniciante do Airsoft no ano de 1992 e desenvolve pela primeira vez um modelo de réplica de arma, ou seja, um Airsoft, que utiliza um sistema elétrico para gerar propulsão nas pequenas bolinhas de plástico. Hoje, graças à capacidade criativa dos jogadores em desenvolver novas modalidades e novas operações, o Airsoft vem crescendo e prosperando cada dia mais. E em 2003, o Airsoft finalmente chega oficialmente no Brasil.